Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? 5 Field Cup 2022 está de volta depois de um dia de descanso e a gente tem uma partida eletrizante aqui entre Hans Niemann, líder do torneio, e Wesley So. Vamos dar uma olhada na partida, vamos lá. Muito bem, galera, vamos dar uma olhada, lembrando, 5 Field Cup, partidas pensadas, torneio presencial, e é o que a gente tem aí de mais bacana acontecendo agora no cenário mundial aí de torneio, né? Antes de começar a partida, eu quero te dar um toque, de repente na sua empresa você tá tendo ali prejuízos na sua área por conta de problema de cadastro incompleto, não encontra os clientes, produtos duplicados, problema na hora de emitir nota, problema na logística, enfim. Os problemas de cadastro trazem uma série de problemas aí para as empresas de forma geral. Tem um amigo consultor que ele fala shit in, shit out, né? Desculpem o termo aí, mas o problema é esse mesmo. Se o sistema tem problema na entrada, você vai ter, né, problemas ali na saída, né? Então se você quer saber um pouco mais sobre isso, quer consertar isso na tua empresa, a 4MDG pode resolver os seus problemas. Na descrição aqui do vídeo tem o contato, tem o formulário para você entrar em contato com eles, tá? E no final do vídeo eu vou deixar um pouco mais aí, passando um pouco mais sobre a 4MDG. Muito bem. Vamos lá, galera. Hans Niemann, aqui tem as peças brancas e abre a partida com o peão do rei E4. Wesley So responde com E5, temos cavalo em F3, cavalo em F6, a Petroff tá na moda, né, galera? Depois que o Ian Nepomniachtchi venceu o torneio de candidatos jogando a defesa Petroff, conseguindo várias vitórias de negras com a Petroff, entrou na moda, né? Inclusive por isso que o grande mestre André Diamante criou o curso A Petroff do Nepo, né? Quem quiser aprender aí a Petroff, dá uma olhada aqui na descrição do vídeo, tem o link também, tá bom? Galera, cavalo por E5 aqui entrando nas linhas principais de Petroff e o Hans Niemann. Ele quer capturar o peão central, não fugiu a Petroff, né? A gente fala que quem joga cavalo C3 fugiu da Petroff, vai jogar uma 4 cavalos, não tem problema nenhum, não é feio, não é covardia nem nada. Mas aqui é uma decisão das brancas, e aqui ele decidiu entrar na Petroff, né? Agora a D6 foi jogado, o cavalo volta para casa de F3, as pretas têm que recuperar o peão, cavalo por E4 foi jogado, e agora D4. As brancas já buscam aqui bastante espaço no centro, e as pretas também jogam com D5 agora, protegendo o cavalo e dando a casa de D6 para o bispo. Bispo D3 seguiu na partida, bispo em F5, a variante muito jogada hoje em dia. Também bispo D6, lance teórico aqui bastante jogado, se não o lance mais jogado aí da posição também. Bom, bispo E7, cavalo C6, bispo D6, tem vários, bispo F5, tá? São os principais lances aqui da posição. Aqui a escolha do Wesley So foi com bispo em F5, a partida seguiu com o Roque colocando rei em segurança, bispo em E7 segue desenvolvendo e aqui torre em E1, pressionando no centro. Roque foi jogado pelo Wesley So, colocando rei em segurança. E aqui eu achei interessante a decisão do Hans Niemann de jogar cavalo de bem D2, um lance bem natural aqui, bem jogado também, bem temático aí de Petroff, rasgar um C4 aí para tentar desviar a defesa do cavalo, né? Mas aqui ele preferiu jogar com o cavalo de bem D2 e o Wesley So mostra que tá com a teoria, os estudos de abertura em dia. Cavalo D6, o melhor lance da posição aqui, trazendo a proteção para o bispo e desviando dos ataques lá em E4. A partida seguiu aqui com o cavalo em F1, Hans Niemann também seguindo a teoria, preparadíssimo. C6 aqui, interessante esse lance C6 do Wesley So, porque aqui também, mais uma vez, os lances mais jogados da posição, cavalo C6, cavalo D7, de longe são os lances mais jogados. Aqui o Wesley So vai para uma variante um pouco mais rara com C6, mas ainda assim um lance bem interessante, porque já traz uma proteção aqui firme para o peão central, e agora bispo aqui em F4 foi jogado pressionando o cavalo, com uma ideia muito simples de tentar desviar a defesa aqui eliminar a defesa do bispo de F5. Bispo por D3, portanto seguiu na partida trocando o bispo, dama por D3. E aqui o Wesley So, galera, mas porque esse é jogador de classe, né? Jogador de elite, o Wesley So, um dos melhores do mundo. Ele segue com o cavalo A6, aqui o melhor lance da posição de longe. Segue na teoria, aqui no lance 12 ainda o Wesley So. E Hans Niemann não fica por baixo não, cavalo E3, o melhor lance da posição, também aqui de olho muitas vezes em capturar o cavalo, colocar um cavalo forte em F5 e começar ataques na ala do rei. Galera, é partidaça aqui, cavalo C7 foi jogado pelo Wesley So, que manobra legal, né? Esse cavalo aqui ele gosta de vir para casa de E6, ele fecha a coluna, ele pode pular para F4, bem bacana. A partida seguiu com B3, aqui um lance completamente surpreendente aqui pelo Hans Niemann.
É muito surpreendente realmente esse lance B3, porque é um lance que faz bastante sentido. Se você for ver, ele dá suporte para C4. Eu gostei muito desse lance, nunca foi jogado. É uma novidade teórica aqui do Hans Niemann. Você pode pensar aqui em... Enfim, aqui a posição já é rara, tá? Já jogaram aqui, tentaram jogar com cavalo F5, já tentaram torre 2. São ideias de dobrar as torres na coluna E, né? São outras ideias bastante interessantes. Mas eu gostei desse lance B3 aqui do Hans Niemann. Tem uma ideia muito interessante aí por trás de dar esse suporte aí para C4. Cavalo em E6 foi jogado pelo Wesley So. O Wesley So segue claramente com o seu plano aí melhorar a posição do cavalo. Bispo em E5 foi jogado pelo Hans Niemann e agora cavalo em E4 aqui, centralizando bem o cavalo Wesley So. Posição perigosa, chata. O Hans Niemann segue com C4, tentando desviar aqui a defesa do cavalo. E agora o cavalo volta para F6, um lance que foi chamado como uma imprecisão por alguns analistas, por alguns grandes mestres, porque aqui talvez a ideia mais promissora fosse seguir jogando com bispo B4, F6 e depois torre 8, assim avaliam os grandes mestres que olhando para uma posição como essa, aparentemente as pretas não tem nenhum problema na posição. Mas aqui o Wesley So faz esse lance aqui, essa volta do cavalo para F6, a partida seguiu com torre de A em D1, Hans Niemann melhora a posição da torre. E aqui G6 foi jogado pelo Wesley So, já evitando os saltos do cavalo para F5, que já poderia ter acontecido, né? Nessa posição aqui, poderia ser jogado um cavalo F5, não é que esse lance ganha ou é melhor do que foi jogado pelo Hans Niemann, não, mas seria uma possibilidade aqui, talvez bispo B4 e por aí vai, né? Mas aqui, então, preferiu jogar com torre de A em D1 e o Wesley So, de qualquer maneira, paralisa essa ideia de cavalo em F5. Hans Niemann segue aqui com o lance G3, galera. Esse lance é muito interessante, dando suporte aqui para jogar H4 e também já dando liberdade para o bispo fazer alguma outra coisa e não levar cavalo em F4. Um lance importante na posição. O Wesley So joga um A6, fala... Jogou A6, passou a vez, né? Passou a vez aqui. E agora a torre 2, o Hans Niemann prepara para dobrar as torres. Torre 8 foi jogada e H4, o Hans Niemann vai para cima. E aqui, galera... Se as pretas não souberem parar esse ataque do Hans Niemann, vai dar boa para as brancas aqui, as pretas vão ter dificuldades, né? H4 já começa a empregar um ataque aí na ala do rei e as pretas têm que fazer alguma coisa em relação a isso. Pode ter ideias como rei G2, torre H1 e até mesmo sacrificar a torre para cima do cavalo para abrir a posição e tentar empregar um ataque na ala do rei. Então o Wesley So, ele só tem um lance bom na posição e não é um lance muito intuitivo, que é o lance cavalo H5. Você, em geral, não vai querer colocar um cavalo ali no canto e tudo mais, abrir aqui a diagonal do bispo, né, entregar aqui a casa de G4 para o outro cavalo. Não é um lance muito natural jogar cavalo H5 nessa posição, mas é o melhor lance segundo os computadores. E o Wesley So me manda bala nesse lance que, na minha opinião, exclama tudo, exclama duas. Cavalo H5, um lance monstruoso aqui do Wesley So, permitindo todo tipo de lance aqui, cavalo G4 e tudo mais. E a partida seguiu aqui com uma continuação muito firme aqui do Hans Niemann, que é peão toma, peão toma. Agora, por que esse lance é monstruoso? Porque ele também ameaça aqui o lance F6, né? Ele dá suporte aqui para jogar um F6, atacar o bispo e tá controlando a casa de F4. Então para perceber como a posição é de dois gumes. As brancas já tem problemas também, né? Esse aqui é o ponto todo. Não dá tempo de jogar um lance como cavalo G4 aqui. Essa aqui é a história toda. Porque F6 tá vindo, galera. F6 é uma ameaça constante, real, e as brancas têm que fazer alguma coisa em relação a essa ameaça agora iminente de F6. E não é fácil. Você fala o seguinte, então eu vou jogar G4, aí eu ganho espaço pro meu bispo poder escapar. Não funciona, galera. O cavalo vem para F4, galera. O ponto todo é esse, né? Não é fácil agora a situação do Hans Niemann. Ele segue com o melhor lance da posição C por D5, C por D5. Agora, o próximo lance é muito difícil de achar. O lance das brancas aqui, que não deixa as brancas ficarem mas na posição, sei lá o termo, alguém daí do português, aí o Pasquale coloca aí como é que seria essa frase, mas o único lance que não deixa as brancas ficarem ruim aqui na posição seria o lance B4 aqui. Esse lance é muito difícil de você encontrar, na verdade ele é surreal. Porque o lance B4 permitiria o lance F6. B4 não bispo por B4, aqui não faria sentido, porque as brancas vão ficar muito bem, vão adorar a posição. Dama B3, ataca o bispo, ataca em D5. A3 joga o bispo para longe e cavalo por D5, as brancas têm uma excelente posição, não tem do que reclamar. O problema de B4 não é calcular bispo por B4, o problema de B4 é calcular F6. Você vai fazer o que agora?
Pra onde é que vai esse bispo aí, né? Você não vai jogar em F4, vai levar duplo de cavalo e tal. Não, aí as brancas teriam que encontrar dama B3, exclama. Peão por bispo, e aqui as brancas seguiriam com um cavalo por D5. Olha só que continuação espetacular. Existe toda a promessa de ataque aqui na diagonal de casas claras. Aqui as pretas deveriam jogar um lance como cavalo de H em G7, solidificando a proteção do cavalo. Mas D por E5 traria a ameaça de jogar cavalo em F6 cheque, ganhando a dama na sequência. Para evitar isso, as pretas teriam que jogar rei H8. Mas cavalo F6 viria de qualquer maneira, atacando a torre e atacando a dama. E o melhor que as pretas poderiam fazer seria sacrificar a dama, jogando o bispo por cavalo e voltando o bispo para capturar a torre e jogar essa confusa e divertida e maravilhosa partida, onde as brancas têm dama, torre e cavalo contra, vamos falar aqui, ó, 3 peças equivalem mais ou menos a dama, né? E aqui a gente teria torre e cavalo contra 2 torres. Uma partida deliciosa e maravilhosa, segundo os computadores, com chances para os dois lados. No entanto, galera, aqui é vida real, né? B4 é um lance, talvez Mikhail Tal jogasse, talvez Daniel Dubov, Ivan Tchuk, alguns jogadores muito criativos, assim, talvez pudessem seguir, mas ela beira o surreal, né? A partida seguiu com o cavalo G2, o segundo melhor lance da posição. Muito legal a ideia aqui do Hans Niemann. Esse lance ele faz algumas coisas. Ele também luta pela casa de F4 e ele já tira uma peça da frente aqui da torre. Assim, quando for jogado F6, o cavalo vai estar atacado. Que legal essa ideia de cavalo G2. F6 foi jogado atacando o bispo e aqui um lance... Eu sempre falo, o lance do Karpov não é. O lance do Karpov era bispo A7, né? Aquela partida famosa onde ele bloqueia a coluna A, dobra as torres, depois tira o bispo e tal. Mas aqui, bonito o lance aqui do Hans Niemann, bispo B8, né? O único lance da posição, galera, porque aqui é o seguinte... o Hans Niemann quer tirar o bispo atacando o cavalo. Não faz sentido vir para casa de F4, né? Bom, até poderia ter sido jogado, né? E o cavalo vai capturar o bispo. Mas essa ideia de bispo B8 é uma outra ideia bem legal. D6 não daria para jogar, porque o bispo toma e a torre está defendendo o cavalo. A mesma lógica segue para C7, o cavalo simplesmente toma. Portanto, o bispo B8 atacando aqui o cavalo. Legal a partida. Aqui, rei F7 foi jogado pelo Wesley So, protegendo o cavalo e mantendo o bispo atacado. E agora, G4, galera, que legal essa partida, né? Deixando agora o bispo voltar. E aqui o Wesley So fala, não, agora eu vou capturar o seu bispo. Segue com dama por B8, G por H5 e dessa maneira o Hans Niemann evitou perder peça, tá no jogo. E agora cavalo F4, exclama aqui pelo Wesley So. Forçando as trocas, cavalo por F4, dama por F4, H por G6, H por G6 e torre de D em E1. Escapou do pior aqui o Hans Niemann, escapou aqui do pior, né? Tá no jogo ainda. Que é isso, né? Wesley So segue com bispo D6 propondo trocas, quer jogar um final, torre toma, torre toma, torre toma, rei toma, dama cheque primeiro, perdão, só pra voltar que foi muito rápido, né? Torre toma, vamos lá, torre toma, e aqui, antes de retomar, o Wesley So faz esse lance chamado lance intermediário. Dama G4 cheque, jogando rei para F1 e agora sim capturando aqui em E8. E a gente tem esse final, portanto, 5 peões para cada um, uma peça menor para cada um e uma dama para cada um. Rafa, então tá bem equilibrado esse final? Mais ou menos, galera. Se você puser no computador, ele vai dar que tá levemente melhor para as negras, mas na prática... as pretas estão bem melhores, né? Por quê? Por conta de ilhas de peões. O que é isso, Rafa? Ilhas de peões. São peões que não estão coligados com seus outros peões amiguinhos, tá bom? Olha que definição bonita aí de ilha de peão, tá? Então aqui vamos contar uma ilha de peão, 2 ilhas de peões, 3 ilhas de peões, 4 ilhas de peões, ok? E o Wesley So tem 1, 2, 3 ilhas de peões. Quanto menos ilhas de peões, melhor. Por quê? Significa que os peões podem se ajudar. Tá bom? Então vamos ver como segue aqui a partida. A4 foi jogado pelo Hans Niemann, rei F7. Será que isso é suficiente para as pretas buscarem uma vitória? Só esse detalhe das ilhas? Vamos ver. Aqui dama em E3 foi jogado, bispo em F4, pressionando a dama. A dama vem para casa de D3 e aqui dama em H3 com cheque. Jogando o rei para E2, dama em E6 com cheque, o rei volta para F1 e dama E4, galera. Aqui é o seguinte, mais uma vez a questão das ilhas. Se as brancas trocam as damas, as pretas juntam aqui essa estrutura de peões. Elas vão ter uma ilha a menos, o que é melhor,
né? Então as negras vão ficar muito bem. Então aqui o Hans Niemann sabe disso, ele segue com dama C3 evitando as trocas. E agora bispo D6, rei G2 foi jogado e agora dama G4, joga o rei um pouquinho mais pra longe e o rei vem pra casa de E7. Wesley So vai jogando esse final com uma maestria absurda. Percebam a pressão que a dama fica fazendo em todos os pontos da posição. Percebam o bispo protegido aqui pelo rei, o bispo controlando a casa de C7 e realmente vai ficando difícil para o Hans Niemann achar um lance aqui. Ele segue com o cavalo G1, dando liberdade para a dama poder jogar, mas agora a dama em F5 aqui pelo Wesley So, prometendo todo tipo de ataque aqui na posição, né? Dama em E3, cheque foi jogado, dama mais uma vez em E4, se trocada boa aqui pro Wesley So, e aqui o Hans Niemann vai para um lance aqui que pode trazer problemas, o lance rei E2, um lance tão natural, mas o Wesley So vai castigar de uma maneira com muita maestria isso agora. Talvez nessa posição, talvez cavalo E2 pudesse ser o melhor lance aqui da posição. Qual que é a diferença, Rafa? Rei E2, cavalo E2, a gente já vai mostrar, tá? Mas aqui, ó, só para dar um pouquinho de sequência, as brancas estão ameaçando jogar aqui um cavalo C3, forçar a troca, e essa troca poderia beneficiar aqui as brancas, porque aí a questão da ilha de peão, né? Vai juntar esses dois peões aqui. Então o cavalo C3 é uma ameaça. Para evitar isso, as pretas poderiam jogar rei D7. E aí, depois de um dama H3 e um H5, por exemplo, as brancas estão no jogo, estão se segurando, ainda com dificuldade, mas estão se segurando aqui numa posição como essa, tá? Mas realmente não é fácil, e mesmo nessa posição também não é que está resolvido os problemas das brancas, continua sendo um grande desafio. Agora, rei E2 traz um problema e o Wesley So vai castigar no ato. Bispo H2, galera, olha só o problema que começa a existir. O cavalo está atacado, a partida seguiu com o cavalo em F3 atacando o bispo, e agora bispo F4, o Wesley So vai forçando a troca das damas, dama por E4 e D por E4. E agora, o que aconteceu? Lembra da questão das ilhas de peões? O cavalo está atacado, vem para E1. E agora, o que acontece? Melhorou para o Wesley So. Agora ele tem duas ilhas de peões contra 1, 2, 3, 4. Pessoal, que bonito, né? Esse tema. E se você não conhecia sobre ilhas de peões, agora você conhece. E você vai saber o quanto isso é importante. Essa partida é uma demonstração clara da importância de ter poucas ilhas de peões e como jogar com poucas ilhas de peões. Vamos ver. Rei E6 agora foi jogado pelo Wesley So. O ponto todo é o seguinte, como é que vai sobrecarregar aqui a posição? Olha, percebam, cavalo G2 foi jogado atacando o bispo. O bispo volta para B8 e cavalo E3, criando uma barreira para o rei aqui do Wesley So não entrar na casa de D5. Tudo bem, bispo A7 começa a sobrecarregar a posição. D5 cheque, único lance para salvar o peão. Aqui rei D6 e agora tá sobrecarregado, né? O cavalo aqui, a grande ameaça é capturar o cavalo e capturar o peão. O Hans Niemann vai para uma ideia aqui no limite, cavalo G2, porque esse rei toma o peão, ele ainda consegue dar um duplo de cavalo aqui em F4, capturar um peão na sequência, ficar com o peão passado, tem contra-jogo. Mas o Wesley So vai pro absolutamente melhor lance da posição, rei E5 sem pressa. A partida seguiu com D6, avançando o peão, rei por D6, pelo menos o cavalo agora ganha. A casa de F4 teve que perder um peão aqui o Hans Niemann para poder jogar. G5 foi jogado, H por G5, F por G5 e cavalo H3 atacando o peão. G4 atacando o cavalo vem para G5 atacando o peão e agora rei E5. Que difícil a posição aqui para o Hans Niemann, cavalo em F7, cheque, rei F4 e aqui o que jogar de brancas, né? Aqui rei F1 foi jogado, as brancas estão quase ficando sem lance. Bispo B6, um lance muito esperto aqui do Wesley So, ele tá ameaçando bispo C7 para controlar o cavalo, aí o cavalo não consegue mais se mexer aqui, né? Ele não vai ter tantas casas assim, tá ameaçando ficar com o cavalo preso aqui. Por isso o Hans Niemann imediatamente tira o cavalo dali, cavalo D6, rei F3 avançando aqui com o rei Wesley So, aqui cavalo C4 atacando o bispo e agora bispo por F2 ganha mais um peão. Cavalo D2 cheque, opa, perdeu o bispo, como é que faz aqui? Não, calma pessoal, não perdeu nada. Aqui o Wesley So vai pro melhor lance da posição. Bom, poderia jogar também rei E3, né? Não perdeu o bispo, poderia jogar rei E3, mas o Wesley So vai pro lance de arremate, rei F4, galera. E nessa posição o Hans Niemann abandona aqui a partida,
Abandonou porque não dá mais. Que maestria, que partida maravilhosa aqui do Wesley So, realmente comprovando aqui o tema das ilhas, né, galera? Aqui realmente é um final aqui maravilhoso, né? Porque as brancas realmente não têm o que jogar. Percebam que a posição vai sobrecarregando e a questão dos peões separados das ilhas, eles viram alvos fáceis. E aqui, pô, Rafa, ele perdeu o bispo aqui e as brancas ganharam o bispo e abandonaram. Por quê? Aqui tá vindo cheque, né? E aí o peão aqui é garfo, né? E aqui você simplesmente avança o peão e tá ganhando. Ah, mas o rei segura. Em alguma hora não. Joga um A5 aqui, o famoso peão para 2. O rei vai jogar aqui qualquer coisa. Você joga um rei 4, ganhou posição. O rei sai, você vem para F3, que acabou, né? Aqui não tem jeito, não tem como continuar. Um final completamente ganho aqui para as negras. Wesley So fez uma belíssima vitória com uma precisão aqui absoluta, 94,6% de precisão. Um erro, uma gafe e tal, mas mesmo assim a maioria dos lances dele foram os melhores lances. Hans Niemann também jogou demais, mas realmente teria que ter achado ali B4, dama B3, sacrificar o bispo, teria que ter ido para linhas ali realmente muito difíceis de se encontrarem no tabuleiro e acabou sofrendo, portanto, essa derrota. Wesley So, portanto, líder aqui do Sinquefield Cup 2022 por enquanto, com 4 pontos em 6, invicto Wesley So. Nepo segue aqui na vice-liderança com 3 pontos em 5, também não foi derrotado. O Nepo segue invicto, Caruana também com 3, tá apertado aqui, Firuja também com 3 pontos. Com 2,5 segue aqui Levo Aronian, Leinier Domingues Pérez e o Hans Niemann. E temos aqui o Lagrave, o MVL com 2 pontos e o Mamediarov não vem fazendo um bom torneio. 1,5 ponto aí, né? 1,5 ponto. Pelo menos 3 empates aí, 2 derrotas. Não tá indo bem aqui o lenhador, né? Não é o melhor torneio da vida dele, com certeza. Mas é isso, galera. A gente segue acompanhando aí mais partidas do Sinquefield Cup 2022. E lembrando, galera, se você tá tendo problemas ali de cadastro na sua empresa, tá tendo prejuízo, tua área não tá andando, tá te atrapalhando no seu dia a dia, continua aqui no vídeo para conhecer mais sobre a 4MDG, tá bom? É isso, galera. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu! Eu quero saber se na sua empresa você já teve problemas com cadastros errados. E aí o que acontece? Nota fiscal recusada, o imposto é calculado errado, o faturamento erra. O que eu tô falando aqui não é nenhuma novidade. Todo mundo que trabalha ou já trabalhou numa grande ou média empresa sabe que isso acontece todos os dias. E por que isso acontece, galera? Porque os dados são perecíveis. Com o passar do tempo, os seus dados de clientes, de fornecedores, de produtos vão ficando corrompidos, vão ficando antigos, vão ficando duplicados, você vai tendo uma série de problemas na sua base de dados. Quantas vezes a sua empresa recebeu o pedido errado porque o fornecedor simplesmente não entendeu o que você queria comprar? Agora, existe uma solução prática para resolver todos os seus problemas com cadastro. Com o software 4MDG, sua empresa pode limpar todos os dados ruins através de um saneamento especializado. Você pode corrigir os cadastros de clientes e fornecedores com uma busca especializada em mais de 200 fontes em tempo real. E você vai ter a garantia de que aquele cliente está ativo e tem todos os dados corretos ali para garantir a legitimidade desse cliente que ele pode comprar da sua empresa. A 4MDG pode eliminar toda a duplicidade de produtos no seu sistema através da técnica de padronização. É o fim dos produtos duplicados, repetidos ali no seu cadastro. Além disso, o software 4MDG pode automatizar a sua central de cadastros com um workflow inteligente. É o fim das exportações para Excel e manipulações ali de dados para corrigir e limpar os dados do seu sistema. Você não quer receber um checkmate aí do seu cadastro incompleto, né? Então faz o seguinte, entre em contato com o pessoal da 4MDG, o link está aqui na descrição do vídeo e solicita para eles um diagnóstico gratuito da base de dados ali da sua empresa. E você aproveita para conhecer mais também sobre esse software que é usado pelas maiores empresas do Brasil. E você também pode ser um parceiro da 4MDG se inscrevendo no programa Finder e você vai receber comissão a cada indicação bem sucedida, tá bom? Leva isso pra dentro da tua empresa então, leva pro teu gerente, pro teu diretor, ou se você for o tomador de decisão, já entra em contato diretamente com a 4MDG e coloca um fim nesse problema aí de cadastros, tá bom? Muito bem, vamos ao vídeo!